Vamos lá, vamos orar. Adenilson, a paz do Senhor, meu amigo. Amado Deus e querido Pai, te agradecemos por este momento especial que tu nos concede, de estarmos aqui nessa telinha ligados, nesse vídeo online, para transmitir a tua palavra. Que sejamos nós um canal de bênção, que haja um fluir e mover do teu querer e poder sobre corações, mente e vida, assim que a tua palavra venha encontrar espaço no nosso ser. Repreenda, Deus, todo qualquer mal, toda malignidade. Cerca-nos, Deus, e nos compõe com as armaduras divinas, celestiais, que vêm do trono de Deus para nos acoplar, para nos revestir, a fim de que sejamos protegidos e guardados, livres de todo mal. Senhor, era uma promessa de que o mundo passaria por aflições, que o mundo seria atribulado, que o mundo tremeria de ver fatos e acontecimentos, mas também, por conseguinte, há uma promessa de proteção e de revestimento para a sua igreja. Eis aí o seu povo, nós que somos chamados de cristãos. Não é uma bandeira denominacional, não é uma bandeira individual, mas é o conjunto de cada um de nós, como organismo vivos que somos, que mobilizamos a igreja do Senhor e damos continuidade ao teu processo, como está escrito na tua palavra, fareis coisas maiores do que fiz, porque vou para o Pai, mas vos deixo, não vos desamparo, mas o Espírito Santo de Deus estará convosco. E eis que estou convosco, diz a tua palavra, estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu creio que isso é uma verdade, que isso é uma palavra firme, é uma palavra que tem uma dimensão de eternidade, de grandiosidade, porque estaremos guardados enquanto a tua igreja estiver aqui. Nós somos a tua igreja, portanto, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor faça instrumento, sim. Deus te abençoe, sim. Ô, Cássia, Deus te abençoe. Que bom, que bom. Vamos à palavra de Deus? Aqueles que puderem, abrir as suas Bíblias. Livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 22 ao verso de número 25, que diz: Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco Jesus com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma grande tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que iriam perecer. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até aos ventos e o mar ele manda e lhe obedece? Eu vou ler mais uma vez, igreja, para que nós possamos captar bem esses 4 versos. Ora, aconteceu certo dia que entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos a outra margem do lago, e partiram. E quando navegavam, ele adormeceu, Jesus, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia, de sorte que quase o barco afundava. Chegando-se a ele, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou Jesus: Onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amados irmãos em Cristo Jesus, nós vamos ver 3 pontos aqui muito importantes. Muito importantes. O primeiro, precisamos
nos chegar mais para Jesus. Primeiro ponto. Segundo, Jesus está no controle de tudo. Terceiro, na hora certa, Jesus age. Amém? Precisamos, em primeiro lugar, nos chegarmos mais para Jesus. Segundo lugar, Deus está no controle de tudo, em todo o tempo. Terceiro, na hora certa, Jesus age. Essa mensagem, que foi até opção aí de uma pesquisa que foi feita com os membros da AD Chamar, e foi escolhido esse tema muito sugestivo para este momento que nós vivemos como Igreja do Senhor, neste Brasil tão imenso, tão grandioso, e que vivemos hoje um momento de instabilidade. Mas mesmo diante de um momento de instabilidade que às vezes nos aflige, nos preocupa, natural, somos seres humanos, somos brasileiros, amamos a nossa nação, mas 3 pontos eu volto a destacar, e eu quero dizer para você já sossegar teu coração e criar uma renovação do Espírito de Deus na tua vida. Jesus está no controle o tempo todo. Pastor, e o que mais? Na hora certa, Jesus vai agir. Na hora certa. Então, nós fizemos aqui um estudo no PowerPoint, e depois nós vamos salvar esse PowerPoint, e depois nós vamos vincular no canal Pérola de Deus. Então, vão ter 6 slides lá, e você pode, depois da mensagem, entrar nos slides, e você vai ler tudo aquilo que eu desenvolvi e escrevi aqui, é o que eu estou ministrando para você. Foi o que nós estudamos através da palavra de Deus e criamos aqui um mecanismo através do PowerPoint, e você vai poder ler depois com mais calma tudo aquilo que eu estou ministrando para cada um de vós aqui nesta noite. E o primeiro tópico aqui na nossa introdução que eu queria dizer para você nesta noite, que o milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensinou os discípulos, e hoje esta mesma mensagem vem nos ensinar que não devemos, presta atenção bem nisso, igreja, não devemos temer as tormentas da vida. Jesus, presta atenção nisso, não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo. Medo, dentro das nossas faculdades mentais, é natural e normal. Mas, quando Jesus fala para eles sobre a fé, Jesus quer dizer o seguinte: Jesus se admirou e perguntou, mas por não terem demonstrado uma fé madura. Jesus fala para eles, cadê a vossa fé? O que aconteceu? Onde está a vossa fé? Perderam a vossa fé? Será que vocês, seus discípulos, que eram mais do que um que estavam no barco, e uma das coisas que mais nos chama a atenção e nos faz lembrar que todos os discípulos, eles eram pescadores. Todos os discípulos conheciam o mar da Galileia. Todos os discípulos sabiam da estrutura do seu barco. Todos os discípulos comumente pescavam neste mar. E eu tenho certeza de uma coisa, o mar, ele em período, principalmente de mudanças da lua, ele sofre com o vento e sofre com o volume das águas, então ele se torna revolto. E eu tenho, na minha convicção e no meu entendimento, que os discípulos, outrora, tinham passado pelos mesmos, ou pelas mesmas situações, talvez menos severa, talvez de uma brandura maior, mas com vento forte, com as águas volumosas, mas Jesus queria entender aonde está a vossa fé. Então, essa é a pergunta que Jesus estabeleceu para eles dentro do barco, porque eram homens experimentados na pesca, e todos os homens experimentados na pesca, eu já falei isso há muitos anos atrás, todos que vivem de pesca sabem nadar e sabem nadar bem, e muito bem. E, naturalmente, Jesus não os censurou por eles terem sentido medo e disseram assim, olha, Senhor, não te dá que vamos perecer, o barco vai afundar, todo mundo vai morrer. Não, mas por não terem uma fé, e eu vou dizer para vocês, uma fé madura. Pastor, o que vem ser uma fé madura? Nós sabemos que a Bíblia fala muito de semeadura, do plantio,
da semente, de todo o tratamento ou de toda a tratativa que temos que ter sobre a terra, para que essa semente lançada na terra ela possa germinar em primeiro lugar e depois frutificar. Ou seja, depois que a árvore cresce, existe o trabalho de manutenção no seu crescimento, que é contra as pragas, é a irrigação, é a adubação do solo, porque tem solo que fica muito fértil, é infértil, e ele cria no crescimento o que se chama de acidez. Quando o solo se torna ácido, é necessário fazer um composto químico, tipo um adubo mais específico, para que você possa colocar em torno desta árvore, desta plantação, dentro desta árvore que houve o plantio, para que a terra possa assimilar, perder essa acidez, continuar a crescer e a desenvolver, até que o fruto chegue no seu nível ideal da colheita. Por exemplo, banana se colhe verde. Se você deixar a banana amadurecer para colher, o transporte, o deslocamento da banana, ela se torna muito suscetível à mudança de extrair ela da sua condição de plantação, da sua matriz, corta, tira, e ela se deteriora muito rápido. Então, tem que escolher ela antes do amadurecimento para que ela tenha uma duração maior. O que eu quero dizer dentro desse conceito de semeadura, de plantio, que a nossa fé, igreja, ela tem que ser amadurecida. Chega de fé superficial, chega dessa substancialidade muito pequena, e esquecendo-se de que nós temos que nos deixar sermos mais conduzidos a fim de que a nossa fé ela seja mais amadurecida. Porque Jesus permitiu e deixou-nos registrados esses textos na Bíblia Sagrada? Ele tem um princípio só, um princípio estabelecido por Jesus dentro dos seus vários princípios que foram formatados na Bíblia Sagrada. É o princípio de que a nossa fé ela precisa ser uma fé madura. Porque uma fé muito superficial, uma fé muito limitante, ela nos traz dissabores e descrença no momento que nós deveríamos crer. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quero dizer que naquele momento do barco, os discípulos tiveram mais descrença, crendo que o barco iria afundar, do que Jesus para mantê-lo navegando normalmente. A fé foi lá embaixo, tanto que Jesus pergunta para os discípulos: onde está a vossa fé? Ó, no plural, para todos quantos estavam no barco. Jesus estava na proa do barco. Sabe onde que é a proa do barco? A proa do barco é lá atrás. Jesus estava lá encostado e adormeceu, lá atrás, guardadinho. O barco na frente ia sacudindo, recebendo o impacto do vento e das ondas, mas lá atrás também sacudia e o vento também passava. Tudo o que os discípulos passaram, com certeza Jesus estava vivendo e experimentando. Talvez Jesus estava ali naquele momento com um teor de sonolência, mas Jesus não estava apagado da vida dos discípulos. E nem hoje Jesus não está apagado, não está desligado, não está adormecido da vida e da presença da sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Por que eu quero dizer isso? Porque as pessoas estão muito aflitas. Tem pessoas hoje atribuladas, desesperadas. E tem pessoas que têm vários segmentos religiosos. Tem pessoas que têm vários deuses. Até justifica essas pessoas que têm um somatório de deuses, que têm um somatório nas suas maneiras de ter fé. Mas nós não temos esse somatório de Deus, nós temos um único Deus. Nós temos o único Senhor na nossa vida. Nós temos o único que faz milagres e deixa seus milagres registrados, não só biblicamente, porque eu e você conhecemos diversos milagres que acontecem dia a dia, principalmente na casa do Senhor, nas igrejas, na nossa igreja, milagres de libertação, milagres de salvação de alma, quanto custa uma que levanta as mãos para o Senhor, porque muitas vezes os milagres hoje estão centralizados ou direcionados para aquela pessoa que compra um carro bacana, show de bola, mas eu te pergunto nesta noite, o que é melhor, você ter a cura da tua vida e ter a libertação da tua alma do que ganhar um carro bem material que ficará
que não terá uma utilidade, uma vitalidade espiritual para nós. Bacana o bem material, ele tem valor, Deus dá, claro, mas quanto custa uma pessoa entrar na casa de Deus, algo que nós temos esquecido, algo que tem sido deixado à parte, a salvação de uma alma, pessoas atribuladas, pessoas que já não conseguem dormir, pessoas que têm constantes pesadelos, pessoas que estão tremendo de pavor na vida, procurando um refúgio na vida, procurando um esconderijo na vida, procurando um respaldo na vida, procurando uma libertação dessas tensões que lhe atribuem um peso espiritual ruim. E Jesus traz esse recado, traz essa solução e traz essa resposta. Quanto custa isso, este valor? Porque nós estamos numa igreja, num momento que nós estamos vendo muita materialidade das coisas. Nós nos esquecemos que acima da materialidade está o espiritual e o divino, que nos faz livres e libertos e guardados, protegidos, selados e marcados pelas mãos que um dia foram ensanguentadas na cruz do Calvário, mas diz que ali o Senhor abriu e descortinou para nós tudo que era necessário para a nossa existência espiritual, não só uma existência corpórea e humana, porque o humano ele ficará, mas o espiritual subirá, vencerá, triunfará em glória para com o Senhor. E é isso que nós devemos trazer muito em mente nos momentos que nós estamos vivendo. Falei isso, mas vou trazer à tona de novo. Quantas pessoas hoje passam por esse processo, que dariam tudo para não passar, pagariam, mas eu te pergunto, o dinheiro iria trazer resposta? Tem um amigo meu que trabalhou comigo, e ele disse para mim, foi uma das primeiras pessoas que quando ele saiu, recebeu a alta, ele falou, Azamor, ele passou um áudio para mim, falando com muita dificuldade. Ele falou para mim o seguinte, essa dor é doída. Ele falou assim para mim, é doída, dói por dentro. E quando eu ouvi aquele áudio, eu falei assim, meu Deus. E hoje eu falei com ele, ele falou assim, eu estou me recuperando, mas ainda muito fragilizado. Graças a Deus, muitas pessoas, igreja, estão se recuperando, graças a Deus. Os medicamentos estão chegando, graças a Deus, que Deus tem iluminado esses homens para que eles, médicos, enfermeiros, possam tratar melhor e adequadamente a esses que estão sendo impactados ou sendo contagiados com essa questão. Tirando essa dor interna do sofrimento de um tratamento deste momento, como é que é o sofrimento de uma pessoa que tem a sua vida presa nas mãos de Satanás? Como é que é essa vida? Será que essa pessoa tem paz? Será que essa pessoa tem um refrigério? Será que essa pessoa tem uma vida de tranquilidade? Ou esta pessoa tem uma vida intranquila, desassossegada, atribulada, doída, não corporalmente, mas doída na alma, de querer buscar um recurso e não consegue. Muitas pessoas vão para médicos tratar essa dor lá da alma que atinge o corpo. O médico faz todos os exames. Isso aí, irmãos, tem caminhão de pessoas que passam por isso. E o médico diz para ele, o que você está sentindo? Ele fala 1000 coisas. O médico traz para ele os resultados, olha só, fizemos resultado aqui, sangue, todos os resultados. Olha só, tem aqui os resultados, todos os exames que foram feitos. Você não tem nada. Você não tem nada. E a pessoa, por dentro, tem tudo. O que falta nesta pessoa é ter aquele que traz a resposta e a solução para a alma e para a vida. Por isso que Jesus não os repreende por terem medo, porque isso faz parte do contexto humano. Até o medo nos dá equilíbrio para nós não sermos imprudentes e não viermos, através da nossa imprudência, trazer malefício para nós mesmos ou para outros. Por isso que o medo é uma forma de equilibrar também a tua razão e o teu ser emocional, trazer um alinhamento nele. Então, o medo é natural na vida do ser humano. O que não é natural é o pânico, é o medo desacerbado, é o medo não mais gerenciado. Isso é ruim, isso é mal. Mas entendemos que Jesus não quis ali dizer, vocês temeram. Não, o temor, ele é natural no conjunto humano.
mas por não terem demonstrado uma fé madura. Pastor Azamori, o que o senhor quer dizer? Eu quero, nesta noite, chamar você a atenção para que a nossa fé ela possa ser mais amadurecida no Senhor. Quantos anos Jesus está à destra de Deus, o Pai, como está no livro de Mateus, já à destra, gerenciando todas as coisas, e tem pessoas ainda com uma fé muito superficial, falando, será que Deus está me contemplando? Será que Deus tem olhado para as aflições da humanidade? Será que Deus tem contemplado? Olha, Deus tem contemplado tudo isso que você fala, que eu falo, e mais alguma coisa ainda que nós nem observamos. Coisas que são, às vezes, imperceptível ao nosso sentimento, ao nosso olhar, mas é perfeitamente perceptível ao olhar de Deus, ao sentir de Deus, ao contemplar de Deus. Por isso que no Salmo de número 23, verso 4, um salmo muito familiar da igreja, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ponto. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Eu vou traduzir aqui uma coisa que a gente já ouviu pregações aí, você, eu creio, que a vara e o cajado é para cuidar das ovelhas que querem se desgarrar, e com a ponta do cajado puxa, com a varinha dá um toque nela. Mas eu quero dizer que quando o salmista diz assim, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que eu traduzo da vara? Que a vara do Senhor é forte para nos proteger. E o cajado de Deus, ele é firme, não quebra. Se a vara é forte e o cajado não quebra, ai de quem levantar-se contra os ungidos e protegidos de Deus, porque o Senhor diz que a vara e seu cajado, por isso que o salmista diz assim, que me consolam. Esse consolo aqui não é para dormir, o consolo é da segurança da vara e do cajado do Senhor. Deu para entender? Eu mudei esse contexto aqui, porque o entendimento da vara e do cajado, quando se cuida de ovelhas, é no sentido. Mas quando é o Senhor, ele traz consolo, porque ninguém é consolado se estiver inseguro. Ninguém consegue adormecer diante de uma insegurança, diante de uma grande tormenta. Mas quando nós sabemos que existe uma vara forte, um cajado firme, ou firme e forte, como você queira, isso representa a proteção de Deus. É como se Deus estivesse com ferramentas ou com armas disponíveis para proteger a tua vida. Vara e cajado. Um representa a firmeza e outro representa a fortaleza de quem é Deus. De quem é Deus. Eles nos consolam, porque eles nos fazem entender que nós estamos guardados, porque tu estás comigo. Ainda que ele andasse pelo vale, não estaria perdido, nem muito menos desamparado. No outro slide, a gente diz o seguinte para a igreja, não devemos, agora vai bem claro para este momento nosso, não devemos temer esta tempestade, está bem? Vou repetir, não devemos temer esta tempestade. Devemos nos aquietar, sim, devemos refletir, sim, devemos sossegar um pouquinho a nossa vida, sim, mas o milagre em que Jesus acalma a tempestade, ela nos ensina para os dias de hoje. Eu vou repetir, o milagre da época que Jesus acalmou aquela tempestade, nos ensina muitas coisas para os dias de hoje. Pastor, qual é esse ensinamento que nós vamos tirar? Nós não estamos dentro do mar, nem muito menos dentro de um barco, mas nós estamos dentro de uma atmosfera muito pesada. É como se tivesse sobre a humanidade uma ventania imperceptível, mas essa ventania ela traz agregados algumas situações desfavoráveis para nós, seres humanos. Mas o que aprendemos, pastor Azamor? Aprendemos que não devemos, em primeiro lugar, temer demasiadamente, eu vou botar, temer demasiadamente as tormentas da vida, ok? Pastor, em segundo lugar, o problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz a um medo extremo. Eu vou repetir. O problema é que a falta de fé, inevitavelmente, nos conduz ao extremo do medo. E o extremo do medo nunca é bom. Nunca será bom. Por que o extremo do medo? Porque o extremo do medo, ou seja, o medo deliberado, ele reduz o poder
potencial de Deus sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque precisamos desta fé para que consigamos ter uma conexão ou uma ligação com esse divino. E a ligação com o divino, irmãos, não é por uma roupa bonita, não é pelo tamanho da pessoa ter 1,80 m, 2 metros, 3 metros de altura, não é isso, não. A nossa ligação, esse intercâmbio de Deus para conosco, de nós para com Deus, é mediante a fé. Essa é a nossa ligação. Nós sabemos clamar a Deus intensificadamente, todos os dias, sabendo de que poderemos passar, mas não iremos sucumbir, porque existe uma promessa de vencer e de vitória para todos quantos estão em Cristo, creem e confiam no poder maior de Deus. Pastor, em terceiro lugar, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade, mas deveremos ter também em pauta da nossa mente, muito comum, é saber que Deus dá livramento dentro da tempestade. Porque não seria necessário Deus intervir se não houvesse uma tempestade. Ele só intervém quando há uma necessidade de urgência para que ele possa intervir. Então é muito comum eu e você sentirmos um medo razoável. Mas tem que ser muito comum também nós sentirmos a vontade e a convicção de que esse Deus, ele é maior e que esse Deus, ele atua dentro da tempestade para trazer bonança, como está escrito no livro de Lucas. Quando ele diz lá, eu vou voltar lá rapidamente, o barco se enchia de sorte que iriam naufragar. Chegando eles, despertaram-se. E ele repreendeu o vento e a fúria da água. E se fez bonança. Lucas 8, 24. Se fez bonança. O que é bonança, pastor? É calmaria. O que nós estamos vivendo é um transcurso para chegarmos a outra margem. E o que você não pode é esmorecer. O que você não pode é ceder. O que você não pode é parar. O que você não pode é desvincular-se de Deus. O que não pode é você ter uma fé limitante. Você tem que ter uma fé madura e ampliante, ou seja, ampliada, melhor dizendo. Uma fé ampliada. Não coisas que vêm nos limitar e nos jogar para baixo. Porque é muito comum nós sentirmos, dentro da tempestade, o medo. Mas deveria e devemos buscar o destemor, ou seja, ser muito comum reconhecermos de que Deus, dentro da tempestade, que ele age com as suas mãos fortes. Pastor, e o que Jesus quis dizer quando ele entrou no barco com os discípulos? Lá no livro de Lucas, capítulo de número 8, eu estou repetindo o texto para que você possa gravar, tá bom? Foi o texto sugerido. Ora, aconteceu certo dia que entrou Jesus no barco com os seus discípulos e disse, passemos a outra margem do lago. O que Jesus queria fazer à outra margem do lago? No meio do mar, quando a tempestade da vida chegam e ameaçam vencer-nos ou destruir-nos, nós temos que fazer como o salmista fez, viveu e registrou. Porque Jesus tinha um foco. Passemos a outra margem do lago. Eles tinham um objetivo. Eles tinham um caminho a perseguir ou seguir. E tinham um porto para chegar e atracar o seu barco. Igreja, nós estamos num barco espiritual. E nós temos uma outra margem deste lago espiritual para nós chegarmos. E neste caminho, uma coisa você tem que ter certeza, e eu e todos nós, que nesse percurso, Deus está dentro deste barco espiritual da nossa vida. Deus está conosco. O Salmo de número 107, verso 27, faz um retrato lá atrás, no Antigo Testamento, do que vem a ser o socorro de Deus.
quando o salmista escreve, balançam e cambaleiam como ébrios, pessoas que estão e perdem todo o tino, pessoas que se perdem, perdem a sua emoção, a sua gestão de firmeza. Aí então clamam ao Senhor e na sua tribulação, e ele o livra das suas angústias, faz cessar a tormenta. Pastor, mas nós estamos vivendo essa tormenta? Sim, mas o salmista fala e eu me agrego a essa fala, a esse escrito, a esse registro. Deus faz cessar a tormenta, de modo que se acalmem as ondas das nossas vidas, destas situações. Então eles se alegram com a bonança, e assim ele os leva ao porto desejado. Então, o salmista escreve isso, é uma das coisas mais esplendorosas que eu vejo na Bíblia, igreja, é que o salmista escreve isso há milênios de anos atrás, aí vem o doutor Lucas e escreve, o médico amado, ele escreve, como Paulo cita, no Novo Testamento, no primeiro século, do século que estamos vivendo, do século 21, ele escreve lá no primeiro século, 20 séculos atrás, ou 2000 anos atrás, e ele fala sobre chegar à margem do lago em outro porto desejado, com segurança. E o salmista escreveu isso lá atrás e se encaixa naquilo que Lucas escreve no Novo Testamento. Ele faz, então clamam ao Senhor. Então esse clamor, ele tem que ser diário na tua vida, diário sobre a sua casa, diário na sua existência como ser escolhido, amado de Deus, mas um ser social. E ele, o Senhor, quando nos ouve, faz cessar a tormenta, como fez cessar no mar da Galileia, de modo que se acalmam as ondas. Então eles se alegram com a bonança. Diz o texto 24 de Lucas 8 que quando Jesus repreende o vento e o mar, houve bonança. E o salmista diz, olha, de forma que as ondas se acalmam e eles se alegram com a bonança. Salmo 107, verso 27. Não precisa registrar, porque nós estaremos postando estas imagens com estudo no PowerPoint, no canal Pérola de Deus. Então, você depois pode entrar e pegar todo esse estudo que estará sendo vinculado lá. E assim ele, Deus, os leva ao porto desejado. E aí eu acrescento aquela frase muito legal para a alegria do teu coração. Nós vamos passar por isso e vamos chegar ao porto desejado. Vou repetir, nós vamos passar por isso e vamos juntos chegar ao porto desejado. O porto que Deus estabeleceu para você, o local que Deus estabeleceu para você, o local que o Senhor já preparou para nós, o local que Deus designou para nós vivermos e seguirmos. Eu não estou falando só na dimensão espiritual para uma salvação de eternidade, mas ainda temos que fazer algumas coisas em nome de Jesus Cristo e aqui nesta terra ainda. O mundo não acabou e nem vai acabar. Enquanto a igreja permanecer fiel a Deus, enquanto debaixo do chamado e das promessas de Deus, algumas coisas boas estão por vir, e essas coisas boas por vir estarão sendo direcionadas, encaminhadas por Deus para a sua igreja. Pastor, quem é a igreja? Você. Quem crê? Você. Quem espera? Você. Quem tem um entendimento de que Deus não está parado, Deus está trabalhando. Eu e você. E que, por fim, ele vai nos levar ao porto desejado. Vamos passar e vamos chegar. E eu já entro aqui, 4 minutinhos para nós concluirmos a mensagem em 30 minutos. Pastor, e a conclusão? Vamos lá para a conclusão? Primeiro lugar para a tua vida, hoje, ainda é convicção por estar sofrendo. E alguns dizem, pastor, estou gemendo. Irmãos, tempestade, ela passa. Então, eu vou repetir para você mais uma vez, dentro desta conclusão. Jesus
ainda é aquele que conduz a tua vida, conduz. 2, você é o centro do projeto de Deus. 3, não podemos e nem devemos deixá-lo adormecer em nossas vidas. Pastor, como é que é adormecer Jesus em nossas vidas? É deixá-lo para trás. É vivermos uma vida exclusivista. É vivermos uma vida individualista. É vivermos uma vida muito materialista. Isso não traz Jesus acordado e despertado em nós. Lembra do fato de Jesus, do jovem rico? Vai, vende tudo que tens e me segue. E o jovem saiu triste, cabeça baixa, sabe? Porque o foco dele não era Jesus. O foco dele estava na materialidade ou na conjuntura da sua riqueza. E aí Jesus diz para os discípulos, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que tem 3 explicações óbvias para esse texto, do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê, pastor Azamor? Porque o rico sempre tem opção na riqueza. O rico sempre tem opção na individualidade. Pastor, são todos os ricos? Não. Mas é uma grande parte. E esse exemplo que Jesus deixa nos registrado é uma alusão a um desses ricos. Pastor, e aonde nós devemos buscar, guardar e armazenar as nossas riquezas? É com o Senhor nosso Deus. Vou repetir mais uma vez. Jesus ainda é o que conduz a tua vida como ser criado por Ele. 2, você é o centro do projeto de Deus. 3, não podemos e não devemos deixá-lo adormecer em nossas vidas. Estamos no barco espiritual. E neste barco, Jesus tem que estar presente. Presente. Chamando por Ele, Senhor, eis-me aqui. Senhor, esteja comigo aqui. Senhor, seja o meu ajudador. Senhor, seja o meu socorro. Senhor, seja o meu auxílio. Senhor, seja o meu amparo. Senhor, seja o meu guia. Senhor, eu não posso viver separadamente de Ti. Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Senhor, sem Ti a minha vida se torna vazia. Senhor, sem Ti a minha vida perde o rumo. Senhor, sem Ti eu não conseguirei chegar ao meu porto desejado por Ti. Eu preciso que o Senhor esteja inteiramente comigo. Enfim, pastor Azamor, o que o Senhor quer nos dizer? Que o Senhor, Ele tem poder para acalmar toda tempestade, inclusive a tempestade das nossas vidas, em especial no singular. Ele tem poder para acalmar a tempestade da tua vida. Se tu creres, tu não só verás, mas você viverás. Porque ver é uma coisa, viver é outra. Que essas 2 dimensões de você ver e você viver, a calmaria da tempestade da tua vida que há de passar. E quando se passa uma tempestade, você vislumbra e vê a calmaria e você vive a paz de Deus, que excede o entendimento do homem, mas que não excede o teu entendimento. O teu entendimento, ele vem sendo ampliado pelo Espírito de Deus que habita em vós. Mateus, capítulo de número 28, verso 20, a parte B apenas. Diz o Senhor: eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou repetir Mateus 28, verso 20, a parte B, a partezinha final do texto. Eis que eu, o Senhor, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você possa crer nisso, que você possa descansar em Deus, sabendo que você estará velando, olhando por vós. Por isso, que a tua vida esteja amparada e sossegada no Senhor. Que a sua vida possa ser adornada pela essa presença divina que vem do Espírito do Senhor. Eu creio que esta palavra ela vai ficar registrada no teu coração, porque ficou registrada no meu coração. E que nós possamos, nas nossas vidas, sermos plantadores de semente das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá no livro de Mateus, uma certeza de que Deus, Ele é o teu, o meu e o nosso ajudador. Pastor, pode concluir com aquilo que o senhor abriu a mensagem? Sim. Deus age na hora certa. Jesus está no controle de tudo. Terceiro, precisamos nos chegar mais para Jesus nesses dias que estamos vivendo. Não deixemos que ele venha adormecer em nós, mas que possamos estar vivendo despertadamente com esse Senhor em nossas vidas. O Senhor está no teu barco, o Senhor está na tua casa, o Senhor está com as suas mãos, sustentando as tuas mãos. Nós conseguiremos. Esse Deus é o que acalma ainda as tormentas de todas as vidas, de todos quantos creem neste nome, que é o nome sobre todos os nomes. Que Deus te abençoe, que Deus reflita mais esta palavra sobre a tua vida, sobre o teu ser, de uma maneira mais dinâmica. Pastor, qual é a origem da palavra dinâmica? Ela vem de uma origem chamada dínamos, que é power, de poder, dinâmica sobre cada vida e sobre cada coração. Deus te abençoe. Doris, Rita, Leide, minha irmã está na sala. Rogério, meu amigo, poxa, Deus te abençoe, Rogério. Você mora no meu coração, tá bom? Doris, Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus ele continue formatando, falando no teu coração. Porque ele tem muitas coisas ainda para revelar para mim e para você. Invista em Deus. Deixa ele acordadinho do teu lado. Deixa ele ligadinho contigo. Deixa ele traduzindo uma esperança criativa, de criar, desenvolver coisas novas. O Brasil não está perdido. A igreja não está abandonada. Glória ao nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor ainda reina e toda a terra está debaixo do seu poderoso nome. Glória ao Senhor, glória a este Redentor, glória a este Salvador, glória ao Pai e ao Filho, que por intermédio deles, a sua igreja, ela tem uma marca, e esta marca é de triunfo, esta marca é de glória em glória. Nós iremos triunfar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar, e eu costumo impetrar a bênção apostólica sempre no final da nossa palavra. Entra lá na nossa
no nosso canal Pérola de Deus Oficial, Pastor Azamor, dê um likezinho, se inscreva no canal para receber as nossas mensagens, e nós vamos chegar aí na telinha do teu smartphone, do teu notebook, do teu computador, sempre com uma mensagem que eu oro para Deus falar primeiramente no meu coração, para que depois eu possa transmitir para o teu coração coisas que venham trazer valores espirituais para você, tá bom? Valores espirituais. E, pastor, depois, as demais coisas vão sendo acrescentadas passo a passo. Quando nós temos valores espirituais crescentes na nossa vida, nós temos convicção de que as demais coisas, que são outros valores, valores naturais, valores humanos, valores seculares, eles nos trarão também, Deus trará isso a reboque para nos agraciar e traduzir a nossa vida com mais alegria e com mais empreendimento em nome do Senhor. Irmã Laura, Deus te abençoe. Foi-me dada aqui uma bandeira do Brasil, para que nós possamos continuar nossa oração profética que nós começamos a chamar em 2017, nós começamos a orar pelo Brasil. 2017, 2018, mais ou menos, antes da eleição do presidente atual. E nós vamos orar pela nossa bandeira, representando as autoridades, o presidente da República e os demais constituintes, para que Deus possa falar poderosamente nessas vidas. Você quer orar? Amado Deus e querido Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está aqui essa bandeira do Brasil, a nação que nós amamos, que nós prezamos. Shalai de calamante cai. Shalai de calaiamante calai, shiliai de calai. Nós amamos esta terra, nós amamos esta nação. Está aqui uma bandeira representando o nosso país, a grandiosidade, a riqueza que existe neste país. E este povo tão sofrido, Deus. Nós oramos pelos brasileiros também. Nós oramos e intercedemos por aqueles que estão enfermos, acometidos deste vírus. Deus, Tu és o médico por excelência. Nesta hora, eu e a igreja nos reunimos em concordância para que haja uma libertação para a nossa nação diante dessas calamidades e enfermidades. O Brasil está acima, o Brasil vai superar, o Brasil vai vencer, o Brasil vai passar, porque Tu aprove escolher esta nação e nós brasileiros, para continuarmos a uma obra profética de realizações, de conquistas, de almas salvas e libertas para o reino de Deus. Que venha o Teu reino, Deus, que venha o Teu reino, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, e sobre esta nação e sobre o Brasil. Uma nação que nós amamos, uma nação que nós admiramos pela beleza que Tu assim a formaste, a fizeste e a fundaste. Glorificado seja o Teu nome, ó eterno e querido Deus. Eu oro por cada vida, por cada família, Senhor. Entra pelos lares e vai tirando as aflições, vai tirando as preocupações, vai tirando aquilo que nos causa medo terríveis e vai trazendo bálsamo para aquietar a vida e a alma dos Teus filhos. Que nós sejamos sossegados pela confiança de que Deus está no barco espiritual de cada um de nós e que haverá bonança e que chegaremos do outro lado, à margem do mar, à margem do lago. Nós estamos aqui, Deus, no transcurso de uma história, não só humana, mas de uma história espiritual, porque existe uma promessa de salvação eterna para a Tua igreja, e nós somos a igreja deste Deus vivo. Oh, ekala, sheliai, dekala, yemantekai. Sheliai, ekala, yemantekala, sheliai, dekala, yemantele, dekala, ó Espírito de Deus, nós Te agradecemos, ó eterno Deus, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela excelência do Teu poder. A Ti nós queremos exaltar e Te agradecer do profundo do nosso ser, sabendo que nós, como igreja, temos uma garantia nos diz respeito nos dias atuais, mas nos diz respeito também a nossas vidas em relação àquilo que Tu já conquistaste para a eternidade em Cristo Jesus.
Portanto, Deus, guarda esta nação, protege esta nação, cura os teus filhos que estão vivendo enfermidades, liberta aqueles que estão, Deus, enclausulados pelo medo do espírito do mal, traz a liberdade, porque o Senhor é aquele que quebra as cadeias. Senhor, nós oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos para que os medicamentos, os hospitais estejam devidamente preparados para o atendimento, quando necessário for, de todo aquele que chega para buscar socorro e atendimento. Ser com os governadores desta nação, ser com os prefeitos desta nação, ser com os políticos desta nação. Toca, Deus, no coração, porque todos têm um coração. Remove a dureza e a frieza e coloca, Deus, o acalento, e que a tua presença seja mais evidente e real em cada vida. Nós oramos porque ainda cremos no teu nome, sim, e vamos continuar a crer, que para todos quanto creem neste nome, estaremos continuamente experimentando um milagre. O mar se acalmou e o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu creio que este vento no Brasil há de passar. A impetuosidade deste vento há de cessar. E haverá, como está no livro de Lucas 8:24, haverá bonança. Chegaremos a outro lado, da margem do lago, mas aonde Deus tem a nos levar, temos a certeza que chegaremos, porque Deus nos conduzirá e tudo se transformará para o bem de todos quanto amam a este Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e que você possa dizer amém. Amém. Deus te abençoe. Um abraço nos vossos corações. Aqui quem vos fala, pastor Azamor. Deus te ama. E esse pastor pequeno, simples e humilde também vos ama, em Cristo Jesus. Beijo para todos. A paz do Senhor. Amém, amém. Lúcia, amém, Lúcia. Um abraço para toda a família. Ávila, beijo no coração. A paz. Minha irmã, a paz. Beijo, beijo. Adenilson, Ana, Doris. Paz do Senhor. Até outro culto. E neste próximo domingo nós estamos preparando na parte da manhã Santa Ceia. Às 9 horas nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Eu estou preparando ela aqui para ver se eu consigo transmitir ela ao vivo. Tá bom? Ore e nos ajude. Vitor, um abraço, beijo no coração. Lúcia, grato. Thaísa, marido, Eleusa, paz. Beijo para todos. A paz do Senhor, Rogério. Boa noite. A Lica tá. Falei dela no início.